Deputados votam segunda denúncia contra o presidente da República. Michel Temer passa mal e é levado ao hospital com obstrução urológica. Estudante baleada por colega em escola de Goiânia está paraplégica. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Osasco, na Grande São Paulo, é preso em flagrante cobrando propina. Vítimas relatam violência de ladrão que espancava mulheres para obrigá-las a sacar dinheiro. O soco tão forte que eu caí na parede. Justiça solta motorista que atropelou e matou 3 pessoas em São Paulo. Ela tinha bebido e falava ao celular na hora do acidente. Rio anuncia comitê para regular agências e guias de turismo. Os frequentes episódios de violência estão manchando a imagem do Rio fora do Brasil. São Paulo aumenta o número de postos de vacinação contra a febre amarela. Banco Central promove novo corte na taxa básica de juros para 7,5% ao ano. Presidente da China é reeleito e se torna o líder mais poderoso do país desde Mao Tse-tung. Gabriel Medina vence etapa de Portugal e mantém chances na disputa pelo título mundial de surf. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Câmara dos Deputados vota neste momento se a acusação contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução da justiça e organização criminosa será arquivado ou seguirá para investigação no Supremo Tribunal Federal. Quem acompanha a votação direto da Câmara é o repórter Daniel Adjuto. Daniel, boa noite. Qual é o placar agora da votação? Ei, obrigado, vamos ficar aguardando. O presidente Michel Temer foi internado hoje para passar por um procedimento de desobstrução do canal da bexiga. Temer sentiu um desconforto pela manhã e foi levado para o Hospital do Exército em Brasília. Vamos falar ao vivo com o repórter Galton Sé. Boa noite, Galton. Presidente, como é que está a saúde do presidente? Já teve alta? Ei, obrigado também. Vamos ficar aguardando essa matéria. Olha, está preso o homem que roubava e agredia mulheres em agências bancárias de São Paulo. Joseval, ele tinha como alvos preferidos as vítimas que estivessem sozinhas. A Polícia do Rio indiciou por omissão de informação a guia turística e os sócios da agência que levaram um grupo de espanhóis à favela da Rocinha na segunda-feira. O passeio terminou com a morte da empresária Maria Esperança Jiménez. 2 dias depois da morte da turista espanhola na Rocinha, foi anunciada hoje no Rio a criação de um comitê para regulamentar a atuação de agências e guias de turismo na cidade. Enquanto as autoridades discutiam a regulamentação do turismo nas favelas cariocas, a cantora Madonna passeava no Morro da Providência, no centro do Rio. A presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Osasco, na Grande São Paulo, foi presa em flagrante por extorsão. A advogada Libânia Aparecida da Silva e o marido dela, que também foi preso, cobravam propina para não denunciar o presidente da Câmara de Vereadores ao Ministério Público. Ainda no Rio de Janeiro, um homem foi morto na frente da mulher e do filho de 9 meses em uma tentativa de assalto. Olha, os criminosos atiraram mesmo depois que a vítima tinha se rendido. E vamos a outras notícias pelo Brasil. A Prefeitura de São Paulo aumentou o número de postos de vacinação contra a febre amarela. A área dos moradores que devem tomar a vacina também aumentou. E mais 9 parques serão fechados a partir de amanhã. A estudante Isadora de Moraes, baleada por um colega de escola em Goiânia, está paraplégica. Hoje, 2 adolescentes que já receberam alta prestaram depoimento. Moradores de Iranduba, na região metropolitana de Manaus, estão sem ambulância. Um vereador decidiu protestar e se acorrentou ao hospital. A Secretaria de Saúde do Estado informou que identificou problemas semelhantes em outros municípios. A nova gestão, que assumiu há 20 dias, fez um levantamento e estuda como resolver a questão, porque não há processo aberto para a compra de novas ambulâncias. A partir de hoje está mais simples importar produtos pelos correios. Agora é possível pagar os impostos pela internet e receber a encomenda em casa.
O Brasil descumpriu a meta de eliminar a exploração de crianças pelo tráfico de drogas e pela prostituição. E segundo o Ministério Público o trabalho infantil cresceu no país nos últimos anos. Daqui a pouco, ao vivo, a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Bancos registram aumento da procura de crédito pela antecipação do 13º. Já já. E o presidente Michel Temer acaba de ter alta em Brasília. O repórter Galton Sé está em frente ao Hospital do Exército, onde o presidente estava internado. Galton. Então vamos saber como está a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Daniel Adjuto, qual é o placar neste momento, Daniel? A votação da denúncia contra o presidente Michel Temer continua na Câmara dos Deputados. Vamos falar com Daniel Adjuto. Daniel, temos uma definição se a acusação será arquivada ou se ela vai seguir para o Supremo Tribunal Federal? Obrigada, Daniel. Deputados se reuniram no Salão Verde para discursos e protestos contra o presidente Michel Temer. Nuvens carregadas continuam a avançar pelo sul do país. Há bastante nebulosidade dentro da Amazônia até o centro-sul. Uma nova frente fria e uma baixa pressão vinda da Argentina causam chuva na região sul. Áreas de instabilidade alcançam o Distrito Federal e finalmente levam chuva para a região. Desde o dia 3 de outubro não caiu uma gota por lá. Na área clara do mapa, o tempo fica firme. Em Brasília, a máxima será de 33 graus. Em Porto Alegre e no Rio de Janeiro, os termômetros chegam aos 32. Os próximos dias serão marcados por chuva em São Paulo, com máxima de 30 graus e possibilidade de queda de granizo. Ontem, as pedras de gelo cobriram as ruas de Franca, no interior paulista. A chuva durou só 20 minutos, mas o suficiente para deixar a cidade com cara de neve. E a seguir, o Conselho de Política Monetária reduz pela 9ª vez seguida a taxa básica de juros. Surfista Gabriel Medina vence etapa de Portugal e está na briga pelo bicampeonato do circuito. A gente volta já já. Olha, aumentou a procura de crédito por meio da antecipação do 13º no Brasil. De janeiro até setembro, o crescimento chegou a 80% em um banco privado. O Conselho de Política Monetária reduziu hoje a taxa básica de juros da economia para 7,5% ao ano. O corte de 0,75 ponto percentual é o 9º consecutivo e leva a Selic ao menor patamar desde abril de 2013. O presidente Xi Jinping foi confirmado hoje como novo líder do Partido Comunista Chinês. E agora o esporte. O brasileiro Gabriel Medina venceu a segunda etapa seguida do Mundial de Surf e segue firme na disputa pelo bicampeonato do circuito. O presidente do Paris Saint-Germain, o time do Neymar, foi interrogado hoje pelas autoridades da Suíça. Ele é acusado de participar de um esquema de corrupção para conseguir os direitos de transmissão da Copa do Mundo. E atenção, a Câmara dos Deputados arquivou a denúncia contra o presidente Michel Temer pelos crimes de obstrução da justiça e organização criminosa. O repórter Daniel Adjuto acompanhou todo o dia da votação em Brasília e ao vivo tem as últimas informações. Daniel. Obrigado e boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.